acompanha o Notícia para Trabalho. E hoje é quinta-feira, é dia de falar sobre cultura prevencionista. E quem é parceiro nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo e cada dia mais vem ganhando audiência com a gente é a Fundacentro. Os pesquisadores da Fundacentro, juntamente com o Departamento de Comunicação, nos dão sempre suporte todas as vezes que a gente, enquanto jornalista, enquanto sociedade, tem dúvidas sobre o que está sendo desenvolvido em termos das normas de segurança do trabalho. Bem, quem vai conversar hoje com a gente sobre um tema que é coletor de lixo é a Tereza Ferreira. Ela é tecnologista e também pesquisadora, além de estar hoje dentro de um cargo de direção na gestão da Fundacentro. Tereza, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Regina. Obrigada por toda essa alegria, né, de trabalhar com esse tema que é saúde do trabalhador, que é tão difícil, né, a gente levar esse tema para frente. Parabéns e obrigada pela oportunidade de estar aqui. E tem que ser com alegria, porque se a gente falar com tristeza, né, e só puxando a orelha, a gente está sempre trazendo aqui mesclando conhecimento que a gente busca lá com a Fundacentro dos problemas, da realidade, mas principalmente trazendo espelhos afirmativos, empresas que estão fazendo o correto e que são a prova viva que é possível empreender com responsabilidade social. Mas, Tereza, a gente fala da Fundacentro, a maior parte do nosso público já sabe o que é, mas tem você que acabou de chegar. Você sabe o que é essa importante instituição aqui no nosso país e que é referência no mundo inteiro o trabalho que é desenvolvido pelo nosso país, pelos pesquisadores do nosso país? Não sabe? Então, Tereza vai nos explicar o que é a Fundacentro. A Fundacentro é uma fundação, né, denominada Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, que foi criada na década de 60 em função dos altíssimos índices de acidente de trabalho. É ligada ao Ministério do Trabalho, né, e desenvolve, qual é a missão? Qual é a nossa missão? Desenvolver estudos e pesquisas sobre as condições de saúde e segurança. Além dessa missão do desenvolvimento das pesquisas, nós temos também uma outra meta, que é a disseminação desse conhecimento. Então, a gente tem que produzir a pesquisa, estudar os temas e, além disso, divulgar esses resultados. Essa é a missão básica da Fundacentro. Tudo isso está em cima de um pilar que é a prevenção, né? Estudar para conhecer, para transformar, né? Se você não tem conhecimento acerca de um ramo de atividade qualquer, vamos supor, coletor de lixo, como é que você vai poder propor alguma medida de segurança? Como é que você vai poder mudar uma organização de trabalho, né? Então, assim, é por isso que a gente estuda e se dedica a essas pesquisas para ter elementos, por exemplo, para a formulação de políticas públicas, tá? Se você pensar, por exemplo, numa norma regulamentadora, é uma política pública, né? E assim, a maior parte das NRs, elas têm esse fundamento, esse embasamento das pesquisas da Fundacentro. E essa questão da política pública, da política de formação na área de saúde e segurança, para você ver que a questão casou com o trabalhador, Tereza, por isso dessa alegria, porque a gente aqui, eu e o Ed, acreditamos que enquanto comunicadores, a gente pode colaborar de que maneira para que de fato haja uma transformação da sociedade? Através da informação. Então, levar esse conhecimento adiante, que não fique sendo discutido somente nos meios acadêmicos, nos meios de quem vai regulamentar ou quem vai fiscalizar, ou de quem vai estar atuando ali no dia a dia do trabalhador, mas que chegue para você, dona de casa, que tem o seu filho, que chegue para você, pai de família, para que chegue para você, vozinha, vozinho, vizinho preocupado com o vizinho, de cuidar do vizinho, mas de cuidar com o amor do vizinho, porque tem o vizinho como família, que esse conhecimento chegue para todos, valorizar esse conhecimento. E eu fiquei curiosa, coletor de lixo, o que levou, primeiro, o que provocou a Fundacentro aí nesse campo de atuação, desenvolver essa pesquisa? Nós trabalhamos com demandas, muito com demandas. Nós podemos criar uma demanda em função da observação de altos índices de trabalho, mas nós recebemos muitas demandas de categorias sindicais, né, de categorias profissionais. E houve essa solicitação, né? Então, eu havia acabado de entrar na Fundacentro nessa época,
e resolvi abraçar esse tema e estudar esse tema. Terminei transformando isso num projeto de mestrado, terminei fazendo um mestrado em psicologia social com esse tema. Eu sou psicóloga de formação. Que era a minha outra pergunta. Né? Então, assim, por que trabalhar com coletor de lixo? Né? Por que mexer com uma categoria que até hoje chamam de lixeiro? Né? Primeiro, assim, todos nós produzimos resíduo. Né? No Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, cada pessoa produz 1 quilo de resíduo por dia. 1 quilo de resíduo por dia, por habitante. Por habitante. Por habitante. A gente está falando de São Paulo. 1 quilo. Né? E assim, esses trabalhadores, quando é que eles são vistos? Né? Eles são vistos exatamente no contraponto de quando eles paralisam a atividade da coleta. Tipo, aconteceu no Rio de Janeiro, aquela famosa greve dos coletores de lixos no Rio de Janeiro, que deixou a nossa cidade vitrine, né, nossa cidade turística, à mercê. Exatamente. Então, assim, eu parti da ideia de que existia um sofrimento nessa atividade, porque é um trabalho pesado. É um trabalho que lida com algo que é desagradável, afinal é o lixo, né, que a gente olha como lixo, aquilo que você acha que não te serve mais. E além de não servir mais, tem também um aspecto simbólico do lixo, né? Que é assim, aquilo tudo que eu não desejo ter. Que eu não presto, que não presta. Que não presta, que não serve pra nada. Assim, até as minhas maldades estão ali no lixo. Até as minhas maldades. Né? Sabe Existe que eu nunca tinha pensado nisso, Tereza? Existe essa representação. Que horror, né? Nunca tinha pensado nisso, sempre me surpreendendo. Pensar o lixo como algo negativo. Quando eu comecei a fazer esse estudo, a gente não tinha ainda muita força de coleta seletiva, porque aí você já pensa o lixo de uma forma diferente. Você pensa na questão da reciclagem, você transforma o resíduo, né? Então aí o lixo já virou ouro. Isso, aí você já tem uma outra visão. Mas na época, em 90 e alguma coisa, a gente não tinha ainda essa visão tão mais clara, tá? Então eu fui procurar os significados de trabalhar com resíduo. Fui procurar o significado de trabalhar com resíduo na atividade de coleta de lixo. E quem é o coletor de lixo? O coletor de lixo é aquele trabalhador que vai atrás do caminhão. Tá? Eu estou falando do trabalhador que está ligado a uma empresa, que é contratada por uma prefeitura. Ele presta um serviço para um determinado órgão público, que no caso é a ANLURB, tá? Que é a agência que regula a questão do resíduo, de gestão de resíduos em São Paulo. Então, assim, eu queria conhecer como é que esse trabalhador pensa. Eu queria conhecer como é que ele age. Eu queria conhecer como é que ele sente essa atividade, né? Ora, eu estava em plena Avenida Paulista às 18 horas e eu via coletor de lixo pulando e brincando, um esbarrando no corpo do outro. Falei, alguma coisa tem aí, né? Porque isso tem um componente lúdico. Essas pessoas estão brincando. Quando eu comecei a conhecer mais, eu percebi que elas se tratavam por apelidos. Isso além de ter um componente lúdico, tem um componente de intimidade, que apelido é coisa de intimidade, né? E aí eu fui, abracei essa solicitação desse sindicato e fui estudando, fui pesquisando, fui correndo atrás do caminhão com eles, né? Foi uma pesquisa que demorou uns 3 anos, 4 anos, e fiz muitas entrevistas. Como que eu cheguei até eles? Através do próprio sindicato, e o levantamento das informações eu fiz com entrevistas. Então, assim, eu acompanhava, além de acompanhar a equipe de coleta, que são várias equipes de coleta, eu fiz entrevistas de campo com eles, acompanhava a equipe e entrevistava, né? Foi muito interessante, porque eu tinha que sentar na janela do carro da Fundacentro para fotografá-los, né? Eu acompanhei os movimentos da categoria, as assembleias, as festas infantis, as festas comemorativas. O dia do coletor de lixo, por exemplo, é dia 16 de maio.
tá? Então acompanhei essas ocasiões, acompanhei um pouco a vida do sindicato e depois de algum tempo nós fizemos entrevistas em grupo, colocamos 21 trabalhadores dentro de uma sala de aula da Fundacentro durante 9 semanas, era uma vez por semana, nós nos encontrávamos e durante 3 horas e meia nós falávamos sobre o que era o lixo, sobre o que era a atividade de coletar lixo, sobre o que era saúde e sobre o que era trabalho. Né? Então, assim, foram muitas informações que eu coletei que depois eu compilei. E hoje a gente tem um livro sobre esse assunto. Né? Que dá para baixar lá na Fundacentro, dos que a gente faz download. Sim. Ou dos que a gente tem acesso na biblioteca? Sim, as duas coisas. Dá para fazer download e ele também está impresso. Que bacana! Quem é apaixonada por livros como eu já estou curiosíssima. O título é Coletores de Lixo, a ambiguidade do trabalho na rua. E o que te provocou isso de transformação? O que a pesquisa identificou? Por exemplo, que ninguém podia imaginar que trabalhariam felizes e cantando. A não ser quem pare para olhar o seu lixeiro com carinho, quem não tem esse olhar discriminatório para com as profissões. Que em termos de saúde e segurança do trabalho, às vezes até se brincar, cantar, esbarrar um no outro, tem risco. Essa movimentação de descer, subir no caminhão, pegar... Minha mãe, não sei vocês aí de casa que estão nos assistindo, não sei o Ed que está fazendo assim pra mim ali do outro lado das câmeras. Mas a minha mãe fala, quebrou um copo, coloca dentro de um papelzinho, coloca dentro de uma caixa, escreve vidro, porque senão o nosso lixeiro, quando passar, vai ferir o nosso lixeiro. Imagina, vai ferir o meu lixeiro. Minha mãe tem esse cuidado, tua mãe tem esse cuidado, vocês têm esse cuidado aí em casa. Mas isso é uma profissão que você tá lá e tem todo tipo de lixo, porque até as nossas, que você usou uma terminologia que eu gostei muito, até as nossas porcarias, literalmente, tudo que a gente atribui de ruim nosso, decidir que não quero mais aquilo pra minha vida, vai pro lixo, sem cuidado, sem pensar, sem planejar. Exato. E aí eu queria fazer 2 ressalvas. Uma delas é que você utilizou um termo chamado lixeiro, né? A gente tem uma proposta junto à CBO de mudar essa terminologia, de excluir a terminologia lixeiro. Não usar mais, é um termo pejorativo. Mais. Isso. Aí já aprendi, assim, já ganhei hoje. Coletor de lixo gosta de ser chamado de coletor de lixo. Né? E eu não soube nem fazer assimilação quando me sugeriram a pauta, para vocês terem uma ideia da distância. Agora vamos explicar para quem está nos assistindo, para ficar mais próximo, por que tirar o lixeiro e o coletor de lixo? Porque eles entenderam, enquanto categoria, que coletor de lixo era mais adequado. O lixeiro, assim, tem um trabalhador que eu tenho essa fala dele muito clara na minha cabeça, que ele fala assim, lixeiro é quem faz o lixo. Nós somos coletores, né? Nós coletamos o lixo da sociedade. As maldades, as invejas, as coisas ruins, a gente deixa no lixo. Né? Então você vê como essa representação de maldade. E como a terminologia até de uma categoria, já abraçamos essa campanha. Vamos ter que ficar nos policiando, vamos ter que nos educar, trazer até outras pautas, de repente a gente combinar de uma pauta. Ó, vamos fazer contrato no ar. Contrato no ar de Regina Ramalho é assim, é bem estiloso, de várias décadas, de vários séculos, né? De várias gerações. Vamos fazer contrato e a gente também trazer mais uma pauta sobre coletor de lixo aqui, onde a gente traga o profissional coletor de lixo, de repente o gestor coletor de lixo junto. Tereza vai nos ajudar nessa missão, para que a gente abrace, né? Porque afinal de contas, não vamos mais usar, tem que me educar. O nosso coletor de lixo é essa pessoa que está toda semana com você aí. Será que você sabe o apelido dele também? Será que você brinca com ele? Será que você dá sorriso? Ou você só vai lembrar do coletor no dia que tiver a greve, ou no dia que entupiu o seu bueiro, ou no dia que você tiver a dengue, ou no dia que você tiver o rato ou o escorpião na tua casa, porque esse serviço não foi feito a contento, né? A gente tem que mudar realmente esse paradigma. É uma luta minha, enquanto jornalista, há muito tempo a gente conversava, eu e a Tereza, a gente conversarmos que há 19 anos atrás, profissão era médico, advogado, doutor. Quando muito quem batia no peito assim, falava uma profissão que não era acadêmica, era um metalúrgico. E a nossa luta enquanto comunicador sempre foi para que todos os profissionais se enxergassem.
Porque em outros lugares do mundo, um advogado coloca o seu diploma na hora do desemprego, na hora de uma crise que não está sabendo mais para onde ir, dentro da gavetinha dele, e ele vai ser coletor de lixo com muito orgulho. Mas aqui no Brasil, não. Aqui a gente ainda tem que trabalhar muito. Então já pegamos um viés que afeta até a saúde psíquica do trabalhador. Sim. Então mudar uma terminologia. É coletor de lixo correto, abraçamos essa bandeira. Vamos ouvir a opinião deles também aqui. Vocês façam seus comentários aqui embaixo. Se você é um coletor de lixo que está nos assistindo, um parente de um coletor de lixo, um filho de um coletor de lixo que está nos assistindo, comente aí também a sua opinião, que a gente vai trazer outras propostas. Outro viés importante que você recortou, além da terminologia da pesquisa. Os problemas de saúde da categoria. Tá? E assim... Que tipo de problema gera? Que tipo de problema? Um conjunto de dores nos braços e pernas. Um conjunto de dores no corpo. Esse trabalhador, ele percorre, nós medimos 17 quilômetros em zigue-zague. Então você dobra essa distância, tá? E você chega a 34, 40 quilômetros, dependendo do setor da área onde que ele está cobrir coletando. fazendo a coletagem. Isso, né? Então, ele está sempre correndo. Se você observar, ele está sempre correndo. O coletor de lixo nunca caminha. Então, uma pergunta: por que corre tanto? Por que a atividade de coleta tem que ser correndo, tem que ser desenvolvida correndo? Quem inventou isso? A quem atende essa prática? Exatamente. Então, assim, além de correr com aclives e declives, com solo regular, com solo irregular, subindo, descendo ladeiras, né? Nós temos assim uma série de questões que, por exemplo, estão relacionadas à população. O acondicionamento do resíduo. Não é em todo lugar que você encontra o resíduo acondicionado dentro de um saquinho preto, bonitinho, como deve ser. Tá? Separado o que é reciclado do que não é reciclado. Exatamente. Que é um outro problema da sociedade, onde vai ficar isso? Exatamente. Quanto tempo isso vai levar para se decompor? Quanto tempo e qual os riscos de uma chuva, de alguma coisa ambientais para a nossa cidade, né? Para o nosso país? E diferentemente da sua mãe, muita gente não separa o pérfuro cortante do lixo comum, do resíduo molhado, por exemplo. O pérfuro cortante é um material reciclável, tá? E o lixo comum é resto de alimento, podas de água, papel higiênico, fralda descartável, absorvente, esse tipo de coisa, né? Muita gente não separa. Não sabe nem o que é isso, o que é essa separação. Isso. O que leva a acidentes de trabalho, perfurações nas mãos, cortes e perfurações nas mãos, que são os maiores índices de trabalho, de acidente efetivamente na atividade de coleta de lixo. Agora, em termos de problemas de saúde que surgem a partir dessa atividade, os índices de doenças ocupacionais são muito baixos, tá? Assim, isso não é só na atividade de coleta de lixo, é em quase todas as atividades. Pouco se diagnostica uma doença ocupacional, né? Mas, como diz outro coletor, o coletor que disser que não tem coluna está mentindo, tá? Quer dizer, o coletor que disser que não tem um problema de coluna, ele não está falando a verdade. Em função da quantidade de resíduos, eles coletam sozinhos toneladas diariamente. Isso não é um dia, nem 2 dias, nem de vez em quando. São todos os dias, durante uma jornada de 7h20, se for cumprida o setor onde eles têm que coletar. Se não, essa jornada é extrapolada, né? Por exemplo, segunda, tem muitas nuances. Segunda e terça-feira são dias pesados na coleta, porque acumula o lixo do sábado e o lixo do domingo. Então, é um dia que tem muito resíduo, né? Então, geralmente, a atividade do coletor, ela se estende. Ela vai além da sua jornada oficial de trabalho. Tá? Então, são muitos polêmicos. Você acredita que... Só um minuto, Tereza? Sim. Então, assim, ficou... Mais uma vez aqui, o compromisso de voltarmos com a pesquisa da Fundacentro para a gente trazer outros viés, porque vocês viram que é só um gostinho para vocês hoje. A gente trazer gestores dessa área para a gente ver como é que está caminhando isso e trazer principalmente quem interessa, o trabalhador, como é que ele vê essa terminologia. Cheiro? Coletor de lixo.
o empoderamento do poder da atividade dele, a importância da atividade dele para nossas vidas, seja empresarial, seja física. Para saber outras informações, pode entrar em contato? Pode entrar em contato comigo mesma, né? Posso passar o e-mail? Sim. É ferreira@fundacentro.gov.br ou através da nossa biblioteca, né? O título do trabalho é Coletores de Lixo, Ambiguidade do Trabalho na Rua. Tá bom, Tereza. Muito obrigada. Agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso que eu possa continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Comente, compartilhe, dê a sua contribuição. Até mais!